Essa é uma versão em vídeo do podcast Das Educa. Se você está assistindo esse episódio no YouTube, saiba que ele também está disponível no Spotify com imagens ou em qualquer outra plataforma de áudio, se essa for a sua preferência e você se sentir mais confortável. Hoje nós vamos receber o Dr. Felipe Kitamura, consultor de inteligência artificial da DASA, e o Dr. Vitor Gadelha, que é Head de Ensino, Pesquisa Acadêmica e Inovação da DASA, para um bate-papo super rico sobre inovação em saúde, inteligência artificial e suas aplicações e como a DASA foi pioneira no Brasil neste processo. Então, gente, saúde 5.0 veio para ficar, é um momento que nós vivemos e eu gostaria de saber de vocês como que vocês enxergam esse momento de inteligência artificial e inovação e como que a DASA está inserida nesse processo. Vamos começar pelo Dr. Felipe Kitamura. Perfeito. Obrigado, Mariana, pela introdução aí, pelo convite para estar aqui. Um prazer enorme estar aqui junto com vocês para falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante. Eu tenho certeza que tem muito ainda para contribuir na área da saúde, né? Em termos de inovação, inteligência artificial, do que a gente viu acontecendo na DASA nesses últimos anos, essa foi uma jornada bem interessante, né? E vocês participaram disso, desse processo de uma maneira ou de outra, o Gadelha bem mais ativamente ali, né? E depois até queria te ouvir e ver o que você pensa sobre isso, né? Mas bem no início, lá 6 anos atrás mais ou menos, quando a gente começou a ver aplicações de inteligência artificial na área da saúde, foi quando a DASA quis criar uma área de IA, né? E eu cheguei na DASA nesse momento e foi muito rico, assim, né? Foi uma oportunidade de conhecimento, de ganhar conhecimento muito grande, de interagir com pessoas que estão fazendo trabalhos nessa área. Sou extremamente grato a todo mundo na DASA por ter investido e acreditado nisso, né? E ter propiciado a gente criar essa área e crescer e aprender tanto, né? No início foi muito aprendizado, muita experimentação. Em seguida a gente teve um outro ciclo, um segundo ciclo muito focado em pegar lições aprendidas, o que funcionou e dar escala a essas coisas dentro da companhia, né? De forma que a gente conseguisse medir os benefícios de forma concreta, mês a mês, ver se a gente estava tendo evolução ou não, expandindo essas ações para várias unidades da companhia, trazendo benefícios para os pacientes, para os médicos e também para a própria DASA, né? Então, eu, assim, sou enviesado de falar, mas para mim foi fantástico, assim, evoluir e viver isso, né? Vivenciar toda essa trajetória aí na DASA. Porque quando nós falamos de inteligência artificial, inovação em saúde, parece algo de filme de ficção, mas não, né? Já faz parte da nossa realidade, veio para ficar, foi incorporado na jornada dos pacientes, melhorou o cuidado, a qualidade, né, do serviço prestado ao paciente. Então, com certeza, é um momento muito rico para se viver. Gadelha, como que você enxerga a aplicação aí de inteligência artificial dentro da companhia? Pegando um gancho aí com o que o Tamura falou, e até que você trouxe esse tema, né, de saúde 5.0, acho que um dos pontos importantes aqui é que a DASA, de fato, no momento em que a gente começou a criar esses conceitos, e eu estou falando aqui do mundo, o mundo começou a criar esses conceitos, e com todo o processo de globalização fica muito mais fácil, a gente tem acesso aos papers, artigos, o que dá certo, o que não dá, e de fato foi num time muito assertivo para a gente poder chegar onde estamos hoje. Então, por que eu quero trazer esse ponto? Porque existe esse bloco de aprendizado que o Kitamura falou, que esse primeiro momento que ele é duro, ele é difícil, né? E para você começar a gerar valor com essas soluções, você tem que ganhar. É aquela curva de conhecimento mesmo que a pessoa precisa ter uma curva de conhecimento para fazer uma cirurgia melhor. E com isso a gente conseguiu chegar nesse nível de aplicação, como você falou, que começa a trazer um benefício real para o paciente na ponta, e isso em larga escala, numa empresa com a dimensão que a gente tem, né? E a inteligência artificial, de fato, ela nasce muito forte na saúde da radiologia. Foi tudo muito rápido, apesar das técnicas já existirem há um tempo, a aplicação e o crescimento dos casos de uso foi extremamente rápido, mas em algum momento a gente também não sabia como fazer essa aplicação para, de fato, extrair valor do que é saúde mesmo para esses pacientes. E aí tem vários cases que eu acho que a gente vai poder trabalhar aqui durante essa conversa, esse bate-papo, que de fato ele começa a acelerar essa jornada do paciente, a gente começa a reduzir
a jornada, por exemplo, em câncer de mama, a gente começa a pegar dados que, num exame que, teoricamente, é um exame normal, por exemplo, através de uma tomografia de abdômen, que muitos pacientes fazem e vem sem nenhum achado, a gente extrai informações que são relevantes, por exemplo, de gordura visceral. Então, tem um potencial gigantesco dessa ferramenta e esse investimento, esse pioneirismo no investimento nesse tipo de solução, acho que coloca a gente nesse patamar que a gente está hoje, com várias soluções entregando valor aí para a ponta do cuidado, tá? Então, nasceu na radiologia, né? A DASA foi pioneira no uso da inteligência artificial em saúde e dentro da companhia essa aplicação nasceu na radiologia. Você pode me contar um pouco mais como foi isso, Felipe? Perfeito. Eu acho que até foi natural, não só dentro da DASA, mas no mundo de forma geral, como a inteligência artificial depende de dados digitalizados, e a radiologia é uma das especialidades médicas com a maior quantidade, se não for a maior, é uma das maiores, né, com dados digitalizados e padronizados, né? Acabou que a gente viu nascer a inteligência artificial mais ou menos ali em 2015, 2016, principalmente na radiologia, né? Isso é a era pré-chat GPT, né? Hoje com o chat GPT, claro que a gente tem aplicações que vão muito além, né? Mas desde aquela época a gente começou na radiologia e começou a expandir para especialidades que têm imagem, do tipo patologia, por exemplo, né? E na radiologia, e agora vocês estão também trazendo para outras áreas, oncologia, cardiologia, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso em seguida. Falando agora sobre NLP. Gadelha, primeiro eu quero que você explique para a gente o que é esse termo, como que isso é aplicado na inteligência artificial e como que a DASA utiliza isso e por que NLP é tão importante. Não, perfeito. Eu acho que antes até de falar do conceito, é um dos grandes projetos que realmente traz benefício dentro dessa linha que a gente falou. E o NLP, essa sigla significa Natural Language Process. Então, é processamento de linguagem natural em português. O que significa isso? Basicamente, a gente tenta extrair informações de dados muitas vezes não estruturados de texto e tentar classificar esse dado com algum objetivo. Então, captar um BIRADS em cima de um texto não estruturado que alguém digitou lá dentro de um laudo de mamografia. Então, são esses algoritmos e a gente fez um software para poder criar esses algoritmos mais rápido. Então, a DASA criou um software para criar algoritmos mais rápido, né, para a gente poder encontrar termos dentro de dados não estruturados, que são esses textos livres. E com isso, existe várias conversas, porque assim, a gente tem que trocar ideias para chegar em convergir para um caso de uso em comum, e ficou muito claro que se a gente usasse essa tecnologia, criasse esses algoritmos para encontrar achados clínicos relevantes dentro dos exames, dos laudos, que realmente assim, são milhares de laudos por dia, a gente poderia acelerar essa jornada, porque a gente sabe que em algumas situações 20 a 30% dos pacientes não pegam seus exames. Eles vão lá, fazem seus laudos e seus exames de imagem não pegam. E ficou muito claro que a gente pode fazer um fluxo inverso numa lógica de dar cuidado para esse paciente mesmo e minerar e, através desses algoritmos, encontrar esses termos, esses achados clínicos relevantes. E como é que funciona o processo? Todo dia, às 2 horas da manhã, esses algoritmos, são mais de 50 algoritmos, procuram achados relevantes dentro de ecocardiograma, mamografia, raio-x, tomografia, e esses dados no outro dia de manhã vai para um núcleo de assessoria médica, um time médico de radiologia, que vai entrar em contato, caso o paciente esteja alguma alteração relevante para acelerar essa jornada, com o médico prescritor. Ele não entra em contato com o paciente, ele entra com o médico prescritor, falando, doutor, a gente encontrou essa determinada situação no teu paciente, inclusive suportando e oferecendo ajuda, que muitas vezes o cardiologista pediu um exame de mamografia e ele nem tem para quem encaminhar, e a gente suporta nessa jornada de cuidado, né? E com isso, de fato, quando a gente pega esses mais de 50 algoritmos e vê o que mudou do ponto de vista assistencial, do início do diagnóstico até o início do tratamento, a gente saiu de uma média desses 50 doenças de 17 dias para 7 dias. E você, que é oncologista de mama, sabe como isso vai fazer diferença para o cuidado do paciente. E aí, quando a gente começa a ver esses resultados, fica muito claro, cara, beleza, eu estou usando tecnologia de ponta e acelerando a jornada de cuidado, dando o melhor cuidado ao meu paciente. E, cara, isso é um grau de satisfação que a gente tem de poder entregar isso a larga escala, sensacional, né? Então, acho que é por isso que a gente está aqui hoje, e é por isso que a gente se motiva tanto a procurar novos desafios e novos casos de uso para ainda potencializar mais a tecnologia no cuidado.
É fascinante, porque com a sua explicação dá para entender que a gente filtra e otimiza o trabalho do médico, né? Ele não substitui, mas ele ajuda o médico e contribui para a segurança do paciente. Kitamura, você pode acrescentar alguma coisa sobre o NLP e suas aplicações em tratamento? Perfeito. O que o Gadelha colocou é exatamente o que esse projeto propicia, né? E a grande sacada dele, falando do ponto de vista mais técnico, antes de entrar exatamente no ponto da sua pergunta, não é nem os algoritmos em si, né? Mas sim o processo que foi criado em volta para facilitar com que médicos consigam criar novos algoritmos e que eles entrem em produção de forma muito simples, né? Eles começam a gerar as listas de pacientes de acordo com aquele algoritmo de forma muito fácil. Isso que propiciou chegar nesses 50, né? E aí, entrando no ponto da sua pergunta, né? Eu acho que o ganho assistencial, ele é enorme, essa questão da redução do tempo médio para o próximo passo, né, do tratamento, é um ganho substancial, clínico, assistencial. Existem dois pontos que acho que é importante a gente salientar, né, nesse projeto. O primeiro é relativo à pertinência, né? São 50 doenças e não 2.000 doenças, porque são doenças que foram selecionadas a dedo, que têm uma prevalência alta, que têm um custo social alto, um custo de sofrimento para o paciente alto, um custo de saúde alto, financeiro também, e doenças que a gente sabe que o próximo passo ele é pertinente e que ele precisa ser feito, e quanto antes for feito, melhor, né? Então essa questão da pertinência é muito importante. E outro ponto que o Gadelha comentou também é que a gente comunica com o médico do paciente, né? A gente não faz a comunicação direto com o paciente, porque a gente sempre devolve para o médico do paciente a informação para ele poder escolher o que ele quer fazer. Se ele precisar da nossa ajuda no próximo passo, excelente, a gente pode ajudar. Se não precisar também, a gente fez o trabalho assistencial de comunicar, né? Acho que isso é super relevante. E em termos da magnitude também que o Gadelha falou, a escala que isso ganha, esse é um projeto que lê de forma automatizada toda madrugada cerca de 8.000 laudos por dia, né, do dia anterior. Entre 6 a 10.000 laudos, que é a variabilidade que a gente vê geralmente. Então, são muitos pacientes que se beneficiam desse tipo de ação, né? E o mais legal, né, desculpe te interromper, é que, cara, quando a gente vai lá dar palestra e o médico vê, pô, alguém me entrou em contato comigo da DASA pra ver, cara, é muito gratificante isso, entendeu? Realmente, assim, você vê, beleza, tá chegando na ponta e é muito mais comum do que a gente imagina. Toda vez que eu vou falar em algum lugar, pô, é muito massa esse projeto, obrigado. E as pessoas querem mesmo, sabe? Eles ficam ávidos e se engajam nesse tipo de cuidado. Misturando esses dois temas, né, de inteligência artificial e NLP, nós temos o DASABERT, que eu sei que utiliza a infraestrutura de inteligência artificial generativa para atuar em conjunto com os algoritmos de NLP. É esse DASABERT que vocês explicaram agora? São esses 50 algoritmos aí? O DASABERT, ele ajuda num caso muito específico, né? Grande parte desses algoritmos para essas 50 doenças são algoritmos super simples. E é bom que eles sejam simples, porque é mais barato, é mais rápido de rodar, isso traz mais eficiência para o processo. Mas tem casos específicos em que a descrição de determinadas doenças num laudo radiológico, ela não é específica, ela pode ser ambígua, ela pode ser parecida com outras doenças. E só uma pessoa que conhece bem a terminologia do laudo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Lesão hepática focal, nódulo hepático, né? Um radiologista do abdômen, ou um oncologista, um hepatologista, ele vai conhecer aqueles termos e aquelas descrições, e ele vai saber, por exemplo, se o radiologista descreveu que é um nódulo hipoatenuante de 3 centímetros, que tem um realce periférico, globuliforme, com enchimento tardio. Quando eu falo isso, na mesma hora vem na minha cabeça hemangioma, isso é um hemangioma hepático. Mas se você não escrever a palavra hemangioma, os modelos de NLP mais simples, eles talvez se confundam e acham que isso possa ser um câncer, e na verdade não é um nódulo benigno, né? Então o DASABERT, ele ajuda justamente nesses casos em que a descrição ela é um pouco mais elaborada, ou ambígua, ou menos específica. Ele consegue entender esses termos e identificar para a gente exatamente quais as doenças a gente quer olhar. Hemangioma para a gente não interessa, não preciso identificar esse paciente, não tem nada a ser feito, né? Agora, existem nódulos hepáticos que sim, que a gente precisa seguir a investigação. Então, para essas doenças que a descrição é um pouquinho mais difícil, que o DASABERT ajuda a gente bastante.
Então isso melhora muito a eficiência operacional, eu imagino. Perfeito. Em Perfeito. outro case aqui, Mara, esse aqui é sensacional, que a gente fez uma prova de conceito no ano passado, que utiliza NLP em conjunto com a startup, que é para poder aumentar a qualidade de segurança do paciente dentro do hospital, dentro da internação. E como é que ele funciona? É um algoritmo de inteligência artificial que ele vai varrer toda a prescrição médica para o farmacêutico clínico, suportando a decisão dele de encontrar interações medicamentosas, mas não só isso, interações com texto escrito nosso. Então, se o médico colocou na UTI que o paciente fez um hipofluxo e acabou fazendo uma insuficiência renal pré-renal, é um tipo de insuficiência renal, tá, pessoal? Para de falar. Ele consegue pegar essa informação e se você for usar uma medicação ou prescreveu por equívoco ou desconhecimento mesmo de uma medicação nefrotóxica vai causar lesão por rim, esse NLP capta esse dado dentro do prontuário, já cruza e já faz um alerta para realmente travar essa medicação e não liberar para o paciente. Então, assim, é um case de qualidade e segurança que a gente está escalando dentro da companhia para todos os hospitais, que realmente Cara, é isso, como a gente usa a tecnologia e muda esse cuidado, entendeu? Então é um exemplo ali, a gente falou navegação e agora em qualidade e segurança, tá? Perfeito. Que bom que nós estamos avançando nesses algoritmos e nesses projetos. Uma outra proposta inovadora da DASA também foi o projeto ACE, né, que se utiliza de Deep Learning para reduzir os ruídos nas imagens de ressonância magnética. Você pode me explicar um pouquinho como que isso funciona, Gadelha? Vamos lá. Esse aqui eu vou tentar fazer da forma mais simples possível, mas existe uma modalidade, e aqui a gente já está falando de uns algoritmos até mais robustos do que o DNLP, aquele simples que a gente citou agora, que eu consigo fazer um algoritmo de super resolução na imagem, tá? Então, o que é que acontece? A gente validou cientificamente que se eu colocar a máquina de ressonância e setar para a aquisição da imagem ser mais rápida, ela vem com algum grau de ruído, mas eu consigo treinar um algoritmo e tem alguns outros players que publicaram sobre isso no mundo, que eu consigo deixar esse exame mesmo com a aquisição com esse ruído, porque eu faço uma aquisição mais rápida de imagem, com menos tempo, eu consigo criar esse algoritmo que eu faço uma super resolução em cima dessa imagem. E o médico na ponta vai receber a melhor imagem possível. Então a gente validou cientificamente para ver se aconteceu algum artefato, não teve artefato, um neuroradiologista assim de ponta, né, realmente o gold standard, e esse é o tipo de solução que a gente enxerga entregando valor para a cadeia já na lógica de saúde baseada em valor, onde eu tenho que considerar a pertinência, o custo e o desfecho, a satisfação e experiência do paciente. E por que a gente fala isso? É muito comum o paciente ter claustrofobia para entrar numa máquina de ressonância. E um exame de neuroeixo, por exemplo, esse que a gente fez, um algoritmo de aceleração, e dentro de casa, ele demora aí 20, às vezes 30 minutos para você fazer esse tipo de aquisição de imagem. E o que é que acontece? Aqui a gente vai diminuir até 30%, 45% desse tempo de aquisição dessa imagem. O paciente está extremamente feliz e grato, porque realmente ele vai fazer o exame em 15, 20 minutos, então realmente ele ganha e ele tem medo daquela máquina de ressonância, ao passo que eu consigo fazer mais exames durante o dia. Então aquele paciente que está lá e, vai fazer o exame amanhã porque não tem vaga para hoje, ele acaba ganhando a vaga para hoje. E eu antecipo, eu acelero de alguma forma a jornada de cuidado. Então, eu trago uma experiência melhor para o meu paciente, eu trago mais eficiência operacional para a máquina de ressonância, sem eu precisar comprar uma máquina de ressonância. Então, é um algoritmo que é isso, são 3 anos para você chegar nesse tipo de conhecimento, para estar desenvolvendo as coisas que trazem cuidado, que trazem negócio. Então, assim, eu acho que é um case brilhante aí, e quem fez foi o Kitamura com o Paulo Curica, assim, então, são as pessoas brilhantes aí por trás do algoritmo. Esse é até um ponto interessante de você comentar, né? Esses projetos todos que a gente está falando aqui foram muitas pessoas trabalhando em conjunto, né? É difícil até falar o nome de todo mundo, mas, assim, pessoas brilhantes, né? Cientistas de dados, médicos, programadores, e sem esse time brilhante aí nesses últimos anos, a gente não teria feito 10% disso que foi feito, né? Um belo trabalho em equipe. E Kitamura, como funciona o armazenamento em nuvem de tudo que vocês estão desenvolvendo? Armazenamento em nuvem, eu gosto de tentar explicar as coisas da forma mais simples possível, né? A nuvem nada mais é do que um outro computador de alguém que não está na sua casa, está em algum outro lugar, né? Não é propriamente dito nas nuvens mesmo, né? Nas alturas, né? É um data center que tem um monte de computador. A grande sacada é que quando uma empresa se responsabiliza por criar um data center, ela consegue reduzir muitos custos, né?
Diferente de a gente lá querer criar os nossos computadores locais, e a gente não vai ter tantos computadores quanto uma empresa de nuvem tem. Então eles conseguem reduzir bastante o custo, e o fato deles terem esses data centers muito grandes, a gente consegue acesso a máquinas de forma muito mais fácil também, né? Em vez de eu ter que abrir licitação para ver qual é a marca que tem aparelhos, computadores mais baratos, aí demora até fazer a compra, aí chegou a compra. Comprei 10 computadores com essa especificação aqui. Se eu comprei a mais, eu joguei dinheiro no lixo, talvez, pelo menos por um tempo, porque eu não estou usando todo o potencial do computador. Se eu comprei a menos, eu vou ficar sofrendo porque os computadores vão ficar no limite e não vão atender o que eu gostaria. Então esse é o problema de você ter computadores localmente. A nuvem resolve isso porque você consegue, no estalar de dedos, com poucos cliques, você já coloca mais 100 máquinas para rodar para você se você quiser, né? Tudo isso tem um custo, mas se você colocar na balança o custo local de energia elétrica, de ar-condicionado, né, de que quebra o pessoas... computador, né? Perfeito. Esse custo ele se equipara razoavelmente. Então, por isso que a nuvem ela ajuda muito a gente a executar as coisas de forma muito mais rápida e de forma muito mais eficiente, porque se em algum momento você vê que você não precisa mais de 100 máquinas, você pode ir lá e simplesmente desligar 50, desligar 90, né? Perfeito. Porque eu estava perguntando isso justamente por conta do programa Cardia, né, que faz o armazenamento de eletrocardiograma dentro da nuvem. E no programa Cardia, vocês utilizaram até esse armazenamento de dados para definir priorização de tratamento e atendimento. Você poderia comentar um pouquinho sobre o programa Cardia, Claro, Gadelha? é um software de uma startup parceira nossa, tá? E eles desenvolveram um algoritmo para acelerar o laudo do eletro. Então, eu vou tentar trazer o problema de ponta a ponta para ficar muito claro para todo mundo, né? É natural que o médico do pronto-socorro ele não saiba ver todas as variações de diagnósticos de eletrocardiograma que se tem dentro de um método diagnóstico como esse. Então, a gente sabe que existe mais de 100 possibilidades de alterações eletrocardiográficas que o médico na ponta, assim, ele vai saber algum tipo de arritmia, talvez fibrilação atrial, e mal, às vezes, ele sabe ver o infarto, porque é difícil mesmo, né? Então, no primeiro momento, o que é que acontece? O eletro, muitas vezes, ele não vinha com laudo, né? E ele era laudado, às vezes, 24 horas depois para fins de faturamento, para dar baixa, anexar no prontuário. Então, o CARD, eles criaram um algoritmo de IA que ele vai já dar um pré-laudo, tá? Então, o médico na ponta já fica sabendo o que é que está acontecendo, e acelera demais para os médicos na ponta, que tem uma central de mestre, todo laudo tem que ser um médico dando, assim, então ele é laudado por um médico, mas o que é que acontece? Ele já vem numa lista de priorização. Se esse aqui é um infarto, em 5 minutos eu tenho esse laudo, tá? Então é um algoritmo que ele acelera para o médico que ele priorizar o que é que ele quer. E o que é que acontece? E o que a gente percebeu? Pô, melhorou muito o cuidado na ponta. Só que começa a aparecer um monte de doença que não aparecia. Então, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, assim, isso é muito legal, que teve até case aí, se você for ver na revista, nos jornais, etc., de pacientes que a gente salvou mesmo. Pacientes, se não tivesse sido detectado, por exemplo, síndrome de Wolff-Parkinson-White, para ele poder fazer um estudo eletrofisiológico, cara, eventualmente é isso. Ele tem uma morte súbita e a gente sabe o que aconteceu. Então, pô, já muda. Só que o que é que a gente descobriu? A gente estocou todos esses eletrocardiogramas já pré-laudados e a gente colocou no nosso banco de dados. E na mesma lógica do NLP, a gente entendeu e priorizou as doenças para que esse paciente não fique sem um cuidado cardiológico necessário dentro de uma lógica de pertinência que ele precisa de uma próxima etapa na jornada de cuidado. Caso clássico, fibrilação atrial. Se ele não tratar com anticoagulante ou fizer a ablação, ele vai ter um AVC. Não tem como. E aí o que é que a gente pegou? A gente realmente agora tem no banco de dados de uma forma estruturada todos esses laudos e a gente usa uma central de navegação para poder, de fato, suportar esses pacientes na jornada, agendando nos laboratórios de cardiologia e melhorando o desfecho clínico, tá? Então... Você me falou que tem vários cases e tem um que ficou famoso, né? De um paciente maratonista de 55 anos, isso aí na cuja HTC. vida foi salva aí neste contexto. Conta pra gente um pouco dessa história. Então, assim, foi um paciente, na verdade, foi na angiotomografia. O paciente entrou em uma unidade de radiologia nossa, de diagnóstico, e logo na hora ali, com o algoritmo, foi detectado que ele tinha um score de cálcio alto e injetaram contraste físico que ele tem uma lesão muito grave e esse paciente foi direto levado para o hospital e abriu a artéria ali em questões de poucas horas, sabe? Esse é o tipo de case que a gente procura, esse tipo de coisa. Esse paciente, provavelmente nesse mesmo dia, ele poderia ter infartado. E esse tipo de coisa chama muita atenção, né? Porque é o momento que você olha assim, gente, tipo...
cara, salvei uma vida, entendeu? E é o que a gente faz, né? Por mais que a gente esteja numa lógica de gestão, muito focado hoje, menos na assistência, cara, a gente é médico, a gente nasceu para salvar vidas. É o que orgulha e dá vontade de fazer mais, né? Com certeza, é a nossa missão maior. E Kitamura, quais tecnologias foram utilizadas no caso desse maratonista? Então, o eletro foi para a nuvem? Nesse E- caso em específico, foi com o projeto do NLP, né? Porque ele fez uma angiotomografia e viu que tinha uma lesão grave na coronária. E Não tinha um como agora eletro, foi pela angiotomo. foi pelo angiotomo. E aí, por conta disso, a gente conseguiu identificar a tempo, comunicar a tempo e trazer o paciente para ser tratado antes dele ir para a próxima atividade física que ele iria fazer, né? E acho que esse é o grande ponto, né? Uma lesão tão grave na coronária, se o paciente fizesse um exercício extenuante, ele teria uma grande chance de ter um infarto, né? Com certeza. Então, esse caso não é do programa Cardia, seria o outro projeto Isso. de inteligência artificial que detectou ali a lesão grave e prontamente disparou todo um processo que pudesse proteger esse paciente de um evento grave. É isso, é isso. Maravilha. E tomara que vocês tragam isso cada vez mais para a minha área de oncologia, porque eu tô vendo que Vamos na área lá. de radiologia e cardio tá super para frente. Onco deve ser a E próxima neuro bola da também, vez. neuro também. Estamos trabalhando. E agora vivemos na era de proteção dos dados, né? Então, como é que fica todo esse contexto de inteligência artificial, Kitamura, e a proteção dentro da Lei Geral de Proteção de Dados? Esse é um ponto super importante, né? Existe a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que é muito parecida com a lei europeia, a GDPR. E existe um projeto de lei que é específico para a inteligência artificial, que também está tramitando e que, ao nosso ver, para a área da saúde em específico, precisa de algumas adaptações, né? E ainda bem que lá na DAS a gente tem uma assessoria muito bacana lá com a Carol Rocabado, com todo o time do jurídico, que eles ajudam a gente a entender as nuances e quais são os pontos que a gente precisa se atentar e como que a gente precisa trabalhar para a gente estar dentro da lei, né? De forma geral, assim, sendo bem pé no chão, né? Sempre que a gente coloca regras, isso dificulta a evolução dos projetos. Isso é natural. Mas eu vejo isso como necessário, porque até se a gente se colocar pessoalmente como paciente, você não quer que abusem dos seus dados e utilizem de forma inapropriada, né? Com certeza. E mesmo, acho que muito dessa lei foi criada por conta de outras áreas que nem são área da saúde, né? Mundo financeiro, de score de crédito, de você, de repente, penalizar uma pessoa que não deveria ser penalizada. E a lei ela é bacana porque ela dá autonomia para as pessoas, para elas decidirem o que vai ser feito com os dados, né? Eu posso decidir o que vai ser feito com o meu dado. Eu autorizo ou não o uso do dado para casos específicos e eu posso, inclusive, mudar de opinião. Eu posso, num determinado momento, falar que eu opto por não ter o meu dado sendo utilizado para uma determinada função, né? Então, eu acho que a LGPD ela é muito boa nesse sentido, ela traz essa proteção para a gente e eu acho que essa proteção ela é necessária mesmo, mas gera todo um trabalho, não só de processos, mas TI, software, ajuda muito a gente a gerenciar isso, né? Por exemplo, dentro do Nave, os pacientes têm essa opção, né, de dar o opt-in ou não e revogar esse opt-in se eles quiserem, caso eles não queiram mais dar acesso aos dados para determinadas finalidades, determinados usos, né? Tudo depende de uma base legal, né? Você tem que ter uma justificativa para poder usar o dado do paciente. Se é tutela da saúde, ou se o próprio paciente te deu o consentimento para você usar o dado, né? Existem várias bases legais, mas eu não sou a pessoa mais especializada nisso para poder te falar. Certamente o nosso time do jurídico vai conseguir ajudar a gente mais em casos específicos, né? E isso exige uma infraestrutura de segurança também, né, para proteger. Imagino que tudo isso corre em paralelo com o desenvolvimento de todos esses algoritmos. Exatamente. Esse ponto também é bem importante. O time de segurança da informação da DAS é um time sensacional, né? Eles conseguem mapear riscos e fazer priorizações, porque esse mundo da segurança, nesses anos lá, eu acabei conversando com o Ale Domingos, né? Esse também é um cara sensacional. Super gente boa e à frente do tempo. Ele deixa isso muito claro pra gente. Não existe uma situação de segurança completa, né?
A gente sempre mapeia riscos, mitiga riscos com priorizações nas coisas que são mais graves ou com maior potencial, né? E essa visão, ele tem uma visão muito boa e trabalha muito em conjunto com o time do jurídico para a gente estar sempre adequado à LGPD, né? Sem eles, o Gadelha até falou isso, né? Um outro dia que a gente estava num congresso, né? Sem eles lá, não daria para a gente fazer nada do que a gente está fazendo, né? É isso mesmo. Porque o que é a minha visão aqui, né? Ele vem para dar um direcionador e um freio, principalmente quem não tem essa governança de dados como a gente tem. Então, ele ajuda a criar uma governança de dados, ajuda a colocar a ética e a moral, porque antes de tudo existe uma questão ética e moral de como utilizar isso para o bem das pessoas, para o bem da sociedade, né? E não só com a finalidade financeira. Ele coloca a segurança dentro desse loop também. Então, é uma forma de educação de, cara, como a gente faz isso da forma correta. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente começou a fazer algoritmo lá atrás, eles já vieram atrás também como pioneiros. Então, as pessoas que mais entendem disso são as pessoas que passaram pela DASA, porque era quando a gente estava provocando também, vendo coisas lá fora, e, pô, lá fora eles fazem isso, e gerou muita discussão no começo, pra gente chegar também no nível que tá hoje, e colocar coisas como o human in the loop, sempre ter o humano no loop do processamento desse algoritmo, o termo de aceitação, cara, com a finalidade correta do dado. Então, tudo que o Kita falou aqui é exatamente isso, né? Então, existe um nível de conhecimento, ele dá essas diretrizes de uma forma muito generalista, cabe muita interpretação, mas para que as pessoas possam fazer as coisas da forma correta e mitigando ao máximo esses riscos, né? É legal que eles estão sempre muito atualizados, né? Toda vez que abre uma consulta pública, igual abriu agora para o projeto de lei de IA, eles trazem para a gente, discutem, a gente opina, eles levam em consideração os pontos que a gente traz também para poder fazer propostas de mudança na lei, inclusive, né? As pessoas procuram a DASA por ter essa referência na saúde, cara, como é que vocês enxergam determinados pontos, né? E agora, você tinha falado da LGPD em específico, né? A LGPD previa a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que saiu, né? E agora eles estão começando a fazer especificações técnicas mais detalhadas, por exemplo, de anonimização de dados de saúde, que saiu recentemente, né? E aí ela já trouxe para a gente avaliar também. Isso eu acho que também é super rico para a gente, né? Porque a gente fica mais atualizado de como que o governo está pensando as coisas e a gente tem até a opção de opinar e tentar mudar a direção se a gente achar que convém, né? É isso. Perfeito. E por fim, eu queria que vocês falassem como que vocês enxergam o que pode já ser adotado em pouco tempo dentro da área de saúde aí nos próximos meses, anos, quiçá. Esse aí é o Gadelha. Cara, vai começar por mim, eu gosto dessa coisa mesmo. Não, é porque assim, eu acho que a gente tem um potencial muito grande, né? Quando a gente olha de uma saúde baseada em valor, com todo o cenário complexo que está acontecendo na saúde hoje, eu vejo a tecnologia como é uma terceira via mesmo, assim, uma via de saída para poder, de fato, gerar eficiência operacional, eficiência clínica e a gente conseguir reduzir custos de saúde. E a gente já consegue mostrar isso com os cases que a gente tem. E, assim, de verdade, a gente está no começo do começo da inteligência artificial, né? O potencial que a IA generativa nos trouxe é algo que, se você me perguntasse assim, faz um modelo tal para isso há 2, 3 anos, eu ia falar, era impossível, beirava o impossível. E do dia para a noite, todo mundo tem na sua casa algo com potencial de fazer coisas que a gente simplesmente respondia há 2 anos que era impossível, entendeu? E olha onde a gente já chegou, né? Então, a saúde especificamente, e eu coloco esse ponto que eu gosto bastante, eu falava muito de biomarcador digital, que é isso, através da velocidade que você digita no teclado do celular, você consegue ter um pré-marcador ali, um biomarcador para Alzheimer. Só de pegar a velocidade média com o celular no teu bolso, com o relógio, se você treme ou não quando segura o celular, para a doença de Parkinson. São os biomarcadores digitais que está chegando, né? Detecção de transtorno do espectro autista só para criança assistindo vídeo no YouTube com a câmera olhando para você. Que usam 1 ou 2 modalidades de dado, e na saúde eu falava muito que é a multimodalidade, a inteligência artificial multimodal, que começa a sair muito paper, né? Inclusive em Nature, nos grandes periódicos, que é como eu uso várias modalidades de dados para treinar algoritmos, para ele prever doenças, fazer diagnósticos ultra precoces, e assim, eu acho que tem um potencial gigantesco, né? Eu pego os dados biométricos, que são os dados do fenótipo, então
genética, dado de omics, dado de radiologia, patologia, laboratório, prontuário, junto com os dados dos marcadores, biomarcadores, que é devices, wearables, tudo isso eu junto e através de um banco de dados conhecido, com desfecho conhecido do paciente, eu cruzo e aí eu tento predizer uma doença paciente. Então, acho que realmente tem um potencial muito grande na era da multimodalidade, inteligência artificial. E eu achava que era uma coisa do futuro. Eu falava, 7, 8 anos, aí vem lá uma empresa dessas big techs e publica um artigo gigantesco sobre multimodal AI na prática para valer um algoritmo funcionando. Você bota ali genética, algumas coisas e funciona, né? Tirando que esses modelos agora têm acertado mais que a média geral nas provas de board lá dos Estados Unidos, você sabe, o SMLI. Então, assim, impressionante, cara. Assim, impressionante onde ele vai chegar. E o Kitamura vai trabalhar, e ele trabalha nos projetos gigantes aí de IA generativa. Acho que ele vai poder falar um pouquinho mais do que ele acha do futuro, mas ele acha que não vai ter médico de novo, eu acho. É porque assim, começou dizendo que o médico não ia existir, que ia ser substituído, aí depois todo mundo falava que não, isso deixa pra lá, o médico nunca vai ser substituído, aí parece que agora a gente tem um caminho aqui no meio termo, né, Kita? Como é que Olha, falando especificamente desse último assunto aí, o Andrew Ng, que é um cientista da computação, que é um expoente em inteligência artificial lá de Stanford, ele falou uma coisa que eu achei muito curiosa, assim, que é: hoje tem alguém que numa empresa chegou para um funcionário e falou: olha, muito obrigado por tudo que você fez por nós até agora, mas a gente não precisa mais do seu trabalho porque o ChatGPT vai fazer o que você faz a partir de hoje. Cara, é impossível. Não tem, assim, acho que quando você coloca o problema dessa forma, fica claro o quão distante o ChatGPT ainda tá de fazer coisas que uma pessoa faz, né? É claro que o pensamento contrário é você ficar impressionado, né? De um computador nunca foi capaz de dar um conselho para uma pessoa que está com ansiedade, com depressão, e você perguntar como você lida com seu paciente que não está aceitando um diagnóstico, e aí ele te dá um conselho como se fosse um psicólogo, te dando várias técnicas, de formas de abordar e de falar. Você esperaria que um computador fosse capaz de fazer isso? Então, isso impressiona muito e faz a gente começar a pensar que a máquina já está pronta para poder fazer o que a gente faz. Mas ainda está muito longe, né? Dito isso, eu sei que já tem muitas coisas que a máquina já pode ajudar e que antes ela não podia. Então, certamente tem mudanças vindo por aí, mas eu acho que elas estão longe de serem mudanças de substituírem as pessoas, né? Seja médico ou seja qualquer outra profissão. Agora, em termos de inovações que estão por vir, eu concordo com o Gadelha que a inteligência artificial multimodal ela é uma técnica muito relevante. E para a gente na medicina é fácil entender isso, né? Porque se você pega os primeiros algoritmos de IA que a gente teve para imagem, que olhavam a radiografia e diziam: tem ou não tem pneumonia, tem ou não tem cardiomegalia, tem ou não tem nódulo pulmonar. Isso é bem limitado, né? E a gente não pratica medicina assim. Quando chega um paciente no consultório, você não fala assim: não fala nada não, me dá só a sua radiografia aqui, deixa eu ver. Você tem isso e a partir disso eu já sei tudo que tem que ser. Não é assim que funciona. Então, imagina você poder dar para a inteligência artificial todas as informações que a gente leva em consideração quando a gente vai atender um paciente. História clínica, comorbidades, exame físico, resultados de laboratório, que são números, né, em tabelas, imagens também, né, por que não? Sequenciamento genômico, genético. Isso tudo vai dar para a IA muito mais subsídio para ter predições mais precisas e mais úteis, na minha opinião, né? E, por último, um outro ponto que é uma área que a IA está caminhando e que o ChatGPT deixou isso muito claro, são os modelos fundacionais, né, ou Foundation Models, né? O que é isso? Antes dos Foundation Models, a gente treinava um algoritmo para cada caso específico, que era um algoritmo para detectar nódulo pulmonar. Preciso de 10 mil radiografias com nódulo, 10 mil sem, treino o algoritmo. Dá um super trabalho conseguir essa quantidade toda de casos comprovados, né? Os que eu sei que realmente tinha nódulo e os que eu sei que não tinham. Então sempre foi assim, até o ChatGPT mostrar um efeito, que é o efeito dos modelos fundacionais, que a gente chama de habilidade emergente. O que é isso? Você pega um modelo muito grande
e treina ele com dados sem você ter a resposta. Você só mostra para ele muitas radiografias. Ou se for texto, você dá para ele muito texto para ele ler, mas sem ele ter que predizer nada. Assim. Na verdade, ele prediz qual é a próxima palavra no texto. É uma forma dele aprender com aquele texto ali de forma não direcionada. E aí esse modelo, que a princípio não serve para muita coisa, depois você pode ajustar ele para tarefas específicas e ele fica muito bom para essas tarefas específicas. E esse ajuste, ele é muito mais fácil, ele custa muito menos. O ChatGPT mostrou isso para texto e agora existe uma hipótese de que isso vai funcionar para qualquer modalidade de dado, para imagem também. Então, por isso que eu acho que os modelos fundacionais, eles podem mudar a forma que a gente usa a IA, porque eles vão dar mais acesso à inteligência artificial para todas as áreas, né? Então, tentando responder, né, o que você colocou aí para os próximos anos de inovação, eu acho que modelos fundacionais é um grande tema que a gente ainda vai ver muito. É impressionante, desculpa, Mário, eu testei um desse em radiologia, que é impressionante, assim, você tem ideia, ele subiu lá uma tomografia, falou lauda tomografia pra mim, cara, é lauda de ponta a ponta, assim, sabe, é impressionante, eu não sei onde isso vai chegar, mas assim, fiquei impactado com o negócio, há 2 semanas atrás, assim, eu tava nos Estados Unidos, lá no RIMS, e tinha uma demonstração de um desses modelos fundacionais, sabe. Cara, acho que é o futuro mesmo, assim. Eu fico imaginando como é que vai ser com tantos relógios que captam todos os sinais vitais de milhões de pessoas ao mesmo tempo, e esses dados armazenados numa nuvem, como que isso também no futuro vai trazer algum impacto até por uso por empresas que não necessariamente estão vinculadas à saúde, né? Com certeza. Então, acho que estamos construindo banco de dados para tudo e depois nós vamos desenvolver melhores ferramentas para poder interpretar e agir em cima disso. Foi maravilhoso, gente. Foi uma conversa excelente. Aprendi demais com vocês. Poderia ficar aqui horas fazendo milhares de perguntas, mas nosso tempo ele se esgota invariavelmente. Então eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui. Gostaria que, para a gente terminar esse videocast, que cada um de vocês deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes dentro dessa temática. Quer começar, Felipe? Acho que tem alguns pontos assim que são interessantes, né? E são coisas que não mudam, né? A gente trabalha na área da saúde e na área da saúde a gente sempre soube, isso sempre funcionou assim, né? Tudo que a gente quer fazer de novo, a gente precisa validar. Um remédio novo precisa de estudo clínico, um dispositivo médico. E com a inteligência artificial não é diferente. A gente precisa do mesmo rigor de validação científica para a gente poder usar essas ferramentas que são mais clínicas, né? Outra coisa que as pessoas já descreveram, e eu observo isso acontecendo também, é que existe um gap muito grande entre o que já é tecnologicamente possível e a realidade, né? E esse gap é onde fica a nossa expectativa, ou a nossa frustração, né? Ou a nossa oportunidade de melhoria, né? E acho que é aqui que a gente tem que trabalhar, para tentar pegar o que já é possível ser feito e implementar na prática. Tem um caso muito emblemático que foi descrito lá em Harvard, de um pesquisador que estava trabalhando numa cura para uma doença, e ele tinha um paciente na UTI com aquela doença. E por um atraso de comitê de ética, ele não conseguiu a liberação para poder usar, e o paciente não conseguiu se beneficiar daquele tratamento. Então, apesar de parecer distante da clínica, chega um ponto que começa a ficar, na verdade, muito próximo, e a gente vê que às vezes uma demora por uma questão burocrática tem um impacto clínico, um impacto na vida das pessoas. E acho que a gente sempre tem que ter isso em mente para a gente tentar ser o mais eficiente possível nos nossos processos mesmo no escritório, né? Para tentar dar mais acesso às pessoas e tentar encurtar esse tempo de chegada das novas soluções, sempre com validação, mas tentar encurtar esse tempo para a gente poder beneficiar mais pessoas, né? Bem, eu queria aqui, antes de tudo, agradecer, né, pelo convite de estar aqui com vocês e falar desse tema que, cara, eu sou apaixonado, realmente, uma das coisas que eu mais gosto de estudar e que tenho acompanhado aí mais de perto possível. Apesar de tantas evoluções, a gente tenta acompanhar o mais perto possível. O Kita me manda artigo, eu tento mandar artigo para ele, porque realmente, assim, muita coisa interessante que acaba saindo e é do nada, do dia pro outro, chega um paper, assim, que muda tudo, entendeu? E o meu recado é assim, que as pessoas se interessem mais pelo assunto, principalmente quem está dentro da área da saúde, aqui não só a área médica em específico, né?
realmente é uma tecnologia que ela é transversal, ela é translacional também, ela vem para mudar um paradigma. E por mais que tenha custos envolvidos para desenvolver, não seja tão barato ainda hoje, no final, alguns dos algoritmos, não todos, esses foundations são muito grandes, mas alguns algoritmos cabem no pendrive ali. É como a gente coloca isso na prática que a gente pode estar dando benefício, inclusive, para o SUS e outras instituições, né? Então, assim, o meu recado, de fato, é que as pessoas não precisam estudar tecnicamente, eu acho que eu caí nisso, assim, eu acho que não precisa nesse nível de programação, mas, assim, entender o racional por trás dos modelos deveria estar na formação de todos os profissionais de saúde hoje, porque, além de ser um path, uma oportunidade de carreira de trabalhar com isso, que muitas empresas vão trabalhar com isso nesse momento. Quem não estiver utilizando essa solução, ou quem demorar para adotar essa solução no teu consultório, provavelmente vai ficar atrás dos outros profissionais mesmo, entendeu? Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam, e acho que a gente tem essa referencial de inovação e inteligência artificial na saúde. Então, acompanhe a gente no LinkedIn, nas redes sociais, que eu acho que é bem interessante, que já é um ponto de início, que as pessoas falam, onde é que eu começo, onde é que é início, qual é o livro? Cara, só ver o que a gente escreve lá já tá um ponto de início, sabe? Então, obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço, obrigada Kitamura, obrigada Gadelha, foi um episódio riquíssimo e espero encontrar vocês num próximo episódio. Não deixe de visitar as redes sociais do Das Educa e deixarem as suas opiniões. Muito obrigada.